dia, pessoal. Que legal. Chegou o mês da nossa CBF. Vamos lá? Que legal, né? Mais um mês e a gente está começando a nossa CBF. Então, para a gente começar a nossa CBF, a gente vai começar com a nossa oração. Todo mundo de olhinhos fechados e vamos conversar com o nosso Senhor. Senhor, Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado também, Senhor, pela nossa CBF que estamos agora, Senhor, trabalhando nela, Pai amado. Abençoe a cada um que está aqui e que o Senhor possa, Senhor, nos dirigir, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus é que eu te peço, meu Pai, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é o único Filho de Deus agora e para todo sempre. Amém. Agora nós vamos ao nosso juramento à Bíblia. Pegue suas Bíblias e vamos fazer o nosso juramento. Comprometo-me a honrar a Bíblia, a santa palavra de Deus,
E farei dela uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. E guardarei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o nosso cântico, para eu não pecar contra ti, vamos cantar agora. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Que alegria ter Jesus Cristo, é uma alegria sem outra igual. Jesus me amou e me procurou, na cruz tirou meu pecado e o mal. E falo agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor, que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você pode crer em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa, todos os anjos irão fazer. O santo Que legal, né? Olha, agora a gente vai fazer a apresentação das nossas equipes. Por quê? Porque nossa EBF, nós já estamos na nossa EBF e nós precisamos de 2 equipes. Mas nós já temos a nossa equipe. Nós temos 2 equipes, cada uma com seu líder. Então, eu vou falar o nome da primeira equipe, que se chama Ovelhinhas Saltitantes de Alegria. Legal esse nome, né? Também gostei. E quem está nessa equipe? Isabelle, Sayuri, Vitória e a Natália Yasmin. Essa equipe, quem está liderando é o irmão Irlande. Então, o que vai acontecer? Essa equipe, não se preocupe, o irmão Irlande vai entrar em contato com vocês, fazer o grupo, que é justamente para vocês o quê? Para vocês fazerem, participarem e cumprir as tarefas que a gente vai passar daqui a pouco. E a nossa segunda equipe nós temos, que se chama Tesouros de Alegria. Quem está responsável por essa equipe é a nossa irmã Jéssica. E quem são os componentes dela? Vamos lá. Estevão, Manuela, Sofia Cristina e Emanuele Lorena. Legal, né? Pois é. Então, cada um líder vai entrar em contato com essa equipe, com a equipe dele, para o quê? Para fazer as tarefas com vocês, tá legal? Porque através dessas tarefas vamos ter as nossas premiações, mas vocês vão ter que fazer as tarefas tudo direitinho como o líder mandar. Legal? Daqui a pouco eu vou explicar as tarefas, beleza? Muito bem. Então, as nossas tarefas é o seguinte. Eu vou mandar para cada líder as mesmas tarefas que eu estou falando aqui. É assim. Primeiro, tem que ler, as crianças têm que ler o texto de Lucas 15, de 1 a 7. E responder as perguntas de aplicação junto com alguém responsável que está com você. Mas essas perguntas, o líder de vocês vai passar para vocês, tá? E vocês vão dar o retorno para ele. Segundo, vocês vão ter que memorizar o versículo
e citar ele decorado para o seu líder. E a terceira, um dos componentes, né, do grupo deve contar a história em 30 segundos. Simplesmente, só são essas 3. Legal? Então o líder vai passar isso para vocês e vocês vão retornar para o líder de vocês. Legal? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. É provável que você já tenha visto uma ovelha. Se você teve a oportunidade de ver uma ovelha, você sabe que ela é toda cuidadosa, ela é carinhosa, ela não é agressiva. Eu, por exemplo, tenho uma foto com uma ovelha no braço, muito cuidadosa, muito delicada, e eu tive a oportunidade de conhecer e ver o seu nascimento. O Senhor Deus, Ele também nos chama para sermos pastoreados por um pastor. E o versículo de hoje, ele se encontra em João, capítulo 10 e versículo 11. A Bíblia é um livro grande, cheio de livros. Nós temos 66 livros. E ela é dividida com capítulos e também versículos. Os números maiores são os capítulos e os menores são os versículos. E esse versículo que se encontra em João 10 e 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, será se você se considera como sendo uma ovelha? Será se você já conheceu um pastor, por exemplo? Jesus Cristo, ele se chama de o pastor. E esse pastor, ele tem todo o cuidado com suas ovelhas. Ele alimenta, ele cuida, ele coloca em pastos verdejantes, pastos bons para se comer. E também ele faz com que ele não se possa perder. Ele coloca no aprisco, coloca no lugar seguro. Nós somos a ovelha do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos dá a oportunidade de entendermos que somos pastoreados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo como é de novo. João 10 e 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bora repetir por partes. Primeira parte, nós vamos falar só a referência. Todo mundo junto, 2, 3 e já. João 10 e 11. Outra vez. João 10 e 11. Acho que já decoramos. Agora bora para o versículo. Eu sou o bom pastor. Todo mundo junto? 2, 3 e já. Eu sou o bom pastor. Outra vez. Eu sou o bom pastor. Só vocês. Eu sou pastor. Isto. E a parte final, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Só a parte final. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vamos juntar agora tudo?
Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João 10, e versículo 11. Deus então nos chama de ovelhas. O Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo pastor. E nesse contexto, Ele não quer que nós nos percamos. E por conta disso, Jesus, Ele nos protege, nos conduz em seus caminhos e nos faz então andar em pastos verdejantes. Última vez, João 10 e 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vocês já viram uma ovelhinha de verdade? Elas são muito fofinhas e muito calmas. Fazem sempre um barulhinho. Gostam muito de estar juntas. Elas têm algumas características interessantes. Vou falar 3 para vocês. Primeiro, a ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce. Segundo, a ovelha, ela é muito inocente, sabia? Ela não sabe distinguir uma erva venenosa de uma erva boa para se comer. Por isso, os pastores têm que sempre estar na frente para escolher o melhor pasto para elas. Terceira, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Vocês sabiam que Deus comparou as ovelhas com os crentes e o Senhor Jesus Cristo como pastor? Pois é. Hoje eu vou fazer uma entrevista com um pastor que não é de ovelhas, é de pessoas. É o pastor Péricles. Ele é pastor da nossa igreja. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu queria fazer umas perguntinhas pro senhor. Ixi, eu vi que você tá aí toda de ovelha. O senhor gostou da minha roupa? Eu gostei. Pode perguntar. São perguntas difíceis? Não, é coisa fácil. Ah, tá bom então. Pergunte. Pastor Pérez, quando foi que o senhor aceitou a Jesus Cristo? Quando foi que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador? Eu aceitei Jesus Cristo como Salvador quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. E naquela época, acompanhava meus pais na fundação de uma nova igreja. A igreja que se chamava Igreja Batista Regular Canaã. E naquela noite os cultos eram evangelísticos e toda noite eu queria receber Jesus como Salvador. Levantava a mão e ficava animado, mas nunca era chamado lá para frente. Mas uma vez a minha mãe, quando chegamos em casa, ela também me perguntou se de fato aquela era uma decisão genuína. E eu disse: olha mãe, eu quero ir para o céu. Eu quero receber Jesus como Salvador. Eu sei que eu não sou bonzinho e nem sei, e bonzinho não vai para o céu. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Naquela noite eu recebi Jesus como Salvador. Legal. Quando o senhor aceitou Jesus, o senhor já pensava em ser pastor? Olha, Gabi, nunca pensei em ser pastor. Nunca pensei. Eu fazia muita coisa na igreja. Eu gostava muito de ajudar na igreja. Eu cantava, participava do coral, entregava folheto, organizava algumas coisas. Quando eu cheguei a ser jovem, eu fazia muitas coisas também na igreja. Então, ajudava no que pudesse ajudar, eu ajudava. Mas quando eu tinha 15 anos, Jesus Cristo, ele me fez um novo convite. E esse convite, ele veio através de um desafio para entregar a minha vida ministerialmente também. E naquele dia, eu fiz esse voto com o Senhor Jesus, eu chamo isso de chamado, e naquele dia, o Senhor Deus, ele me trouxe esta oportunidade de ser desafiado para o ministério, e aqui estou, como pastor. Não pastor de um animal, mas é pastor de ovelhas, pessoas. Legal. Por que o senhor quis ser pastor mesmo? Porque eu quis ser pastor? Sim. Porque existe um campo vasto, branquejando, só para que os pastores e também aquelas pessoas que querem fazer esse trabalho possam evangelizar. Então eu certamente quis fazer isso. Eu quis ser alguém que conduzisse pessoas para conhecer Jesus como seu Salvador. Ah, que bom, né?
É. Me diz uma coisa, pastor. Dá muito trabalho ser pastor? Dá muito trabalho. Você, na verdade, não é um trabalho que não para. 24 horas por dia, 365 dias por semana. E esse trabalho é um trabalho que é desgastante, mas no final das contas ele é gratificante. Porque você não está trabalhando para qualquer outro Senhor, você está trabalhando para o Senhor, nosso Deus. E quando eu olho para trás e eu olho e imagino minha vida de uma outra forma, eu digo, eu não deveria ter feito outra coisa a não ser pastor. Sou muito feliz em ser pastor, ajudando nesta seara do Senhor. Que legal, né, pastor? Muito legal. Pastor, tem muitas ovelhas na sua igreja, não tem, pastor? Tem muitas ovelhas e ainda eu sei que tem muitas ovelhas que não estão na igreja, que estão fora do aprisco. E que nossa igreja precisa ir atrás também destas ovelhas que estão fora do aprisco do Senhor. Nosso bairro ele é muito grande, nosso bairro tem muitas pessoas, muitas crianças. E cada uma dessas que não tem Jesus como Salvador, a Bíblia chama de ovelhas fora do aprisco e ovelhas que precisam ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Assim o senhor vai fazer que nem o pastor da história, né? Atrás das ovelhas perdidas. É verdade, é uma tarefa constante, uma tarefa que deve ser todo o tempo, atrás de ovelhas perdidas. Legal, pastor. Gostei muito de conversar com o senhor. Eu acho Viu? que eu gostei mais. Gostei de sua roupa também. Minha roupa tá bonita, né, pastor? Eu vou fazer uma pro senhor, tá bom? Excelente. Me diga aí depois onde foi a costureira que fez. Tá bom, pastor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, tá, pastor? Posso orar sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos sempre desafiados pelo Senhor para que possamos ir atrás das ovelhas. Que o Senhor Deus possa nos mostrar as ovelhas fora deste aprisco, para que possamos conduzi-las debaixo da tua proteção, dos teus cuidados, para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nos faz então enxergar esta obra, nos faz observar a necessidade e realizar o teu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. De nada, Gabi, foi um prazer conversar com você. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Será se você já se perdeu alguma vez? Será se você, dentro de um shopping, você tenha se encantado com alguma coisa que viu e que de repente, quando você olhou para o lado, não estava mais ali quem estava te acompanhando, geralmente seu pai, geralmente sua mãe, e aí tiveram que chamar o guarda, ei, olha, tem uma criança perdida aqui, tem uma criança que está andando sozinha. Será se você já se sentiu assim, perdido? Será se você que talvez esteja aí no interior, quando encheu o rio e surgiu os igapós, e você teve que remar e de repente você não encontrou o caminho de volta para sua casa, encontrou como se estivesse tudo igual, mas de repente estava perdido? O Senhor Jesus Cristo, ele nos conta uma parábola, uma história sobre a ovelha perdida. Mas antes disso, essa história ela começa com Jesus Cristo andando nesta terra, e lá uma multidão o seguia. Algumas pessoas iam para conhecer mais a Jesus Cristo, portanto, tinham homens, tinham mulheres, tinham pessoas que eram doentes, que queriam curar-se, talvez de algum problema, de cegueira ou de qualquer outra coisa. Tinham pessoas que estavam ali com fome, por exemplo,
queriam ver Jesus multiplicando pães e peixes, queriam se alimentar de Jesus, de comida, propriamente dito. Mas também existiam pessoas que eram os líderes religiosos, os fariseus, os escribas. Eles estavam lá curiosos para saber o que Jesus Cristo ele iria ensinar naquela vez. Mas é bem provável também que muitas crianças estavam com Jesus Cristo. Crianças também acompanhavam Jesus, estavam caminhando junto com Jesus e ouvindo Jesus Cristo também. Mas certa vez, o Senhor Jesus, ele se fez companhia entre aqueles que eram os cobradores de impostos. E esses homens, eles pegavam os impostos do povo judeu e levavam até os romanos, para pagar impostos para os romanos. E eles recebiam favores dos romanos por conta disso. E eles não eram bem vistos entre o povo judeu. E aí os fariseus e os escribas, eles se achavam tão espirituais e tão cheios de Deus. Eles olharam para Jesus. Como é que Jesus ele se senta com esses homens, com esses cobradores de impostos? Como é que ele faz isso? E esses pecadores que estão com eles, por que Jesus Cristo faz isso? Jesus não deveria ter assentado com cobradores de impostos e nem com esses pecadores. Eles não merecem isso. Não merece a atenção de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, sabendo de tudo o que acontecia, porque nada fugia da presença do Senhor Jesus, ele passou a contar uma história em parábola. Ele contou a história da ovelha perdida. Essa história da ovelha perdida, ela se encontra no livro de Lucas. E você pode então perceber que ela desenrola ao longo daquele capítulo e vai falar sobre essa ovelha que estava perdida. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus ele conta a história, a parábola da ovelha perdida. Jesus Cristo ele começa a contar a história de um pastor de ovelhas, de animais, que ele cuidava muito bem de cada uma de suas ovelhas. Ele, por exemplo, levava para beber a melhor água, a água mais fresquinha, a mais pura, a mais limpa. Levava para os pastos, para comer a grama, as melhores gramas. Se a gente for selecionar, se você for provar, essa grama é melhor que a outra. Então, ele colocava as ovelhas nas melhores gramas, inclusive. Ele sabia e conhecia cada uma de suas ovelhas. Ele conhecia cada ovelha pelo seu próprio nome. Essa aqui é a Mimosa, essa aqui é a Gertrude, essa aqui é a Joaquina. Então ele conhecia e dava nome, inclusive, para cada uma de suas ovelhas. Ele cuidava quando elas se machucavam. Quebrava a patinha, ele carregava nos ombros, ele trazia para se alimentar, ele fazia todos os cuidados até que ela ficasse boa. A parábola de Jesus Cristo nos conta que o pastor de ovelhas, ele ficava num canto para que elas pudessem entrar e serem guardadas de todo perigo. O pastor ele guardava dos ursos, guardava do leão, guardava da raposa. Se fosse aqui no Amazonas, guardava da onça, guardava da ariranha, né? Não sei se a ariranha pode pegar, mas pega. Guardava de qualquer outro animal que fosse feroz e contra aquela ovelha. Em dado momento, quando o pastor estava guardando as ovelhas, ele se colocou na porta e ele começou a contar. Muito bem, Gertrude, pode entrar. Muito bem, Mimosa, entre. Muito bem, Joaquina, entre também. Pode entrar. 1, 2, pode contar. E aí foi contando, ele contou 95, 96, 97, 98, 99. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Não tem, está faltando uma ovelha. São 100 ovelhas, está faltando uma ovelha. Onde ela está? Será que você também já se sentiu perdido? A palavra do Senhor nos diz que nós estamos perdidos por conta dos nossos pecados. Todo e qualquer pecado que nós cometemos contra o Senhor também é uma ofensa contra Deus. De fato, nós pecamos contra Deus. E toda vez que alguém peca contra o Senhor, demonstra o seu coração e o que tem nele. Da mesma forma como aquela 100ª ovelha estava perdida, muitos também estão perdidos nos seus pecados. Muitos pecam
e não estão fazendo conta desse caso. A palavra do Senhor diz que todo aquele que peca tem uma consequência. O salário do pecado é a morte. Mas observe que todo pecado que nós cometemos contra o Senhor. Mas nós temos um Senhor que Ele é bondoso, que Ele é generoso, que Ele é misericordioso. E esse Senhor resolveu o problema do nosso pecado. A palavra nos conta que Jesus Cristo, Ele veio a esta terra e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos livrou de toda a culpa do pecado e nos trouxe reconciliação com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe a paz. É só através de Jesus Cristo que podemos ter paz com o Senhor nosso Deus. Mas aquela ovelha estava perdida. O que você geralmente faz quando perde alguma coisa? Eu nem gostava mesmo. É isso que você faz? Deixa para lá, eu nem queria aquilo lá mesmo. Mas para um pastor de ovelhas, cada ovelha é extremamente importante. E aquele pastor de ovelhas, ele tomou cuidado de guardá-las todas no seu lugar seguro, fechou o lugar e ele começou a se preocupar. Como que deve estar aquela ovelha? Será se ela se alimentou suficiente naquele dia? Qual foi o percurso que fizemos que ela se perdeu? Será se ela está ferida? Será se ela foi atacada por algum animal? Se algum urso pegou? Se algum leão a pegou? Será se houve algum tipo de problema como esse? Será se ela está viva? Ou se ela está morta? Daqui a pouco nós vamos descobrir o que foi desenvolvido com relação a isto. Mas, da mesma forma como esta ovelha perdida, muitas crianças que não conhecem Jesus como seu Salvador, também estão perdidas. Sem parar para descansar. Sem que ele pudesse dizer, olha, amanhã eu procuro, amanhã eu vou atrás desta ovelha. Ou se ele olhar para alguém e dizer, ei, vem cá, você pode ir atrás de uma ovelha que eu perdi? Sem fazer isso, esse pastor ele se levantou e foi atrás da 100ª ovelha que havia sido perdida. Então ele caminhou pelos vales, caminhou pelas montanhas, ele não se preocupou com as pedras afiadas, nem se preocupou com o que ele poderia cair, nem com a noite que logo chegou. Mas ele foi em busca desta ovelha, porque ele sabia que se ela ainda estivesse viva, ela precisava da ajuda do pastor. Ele observou então os lugares e começou a chamar pelo nome. Disse, olha, ovelha, você está aí? Vamos imaginar o nome, Mimosa, está aí, Mimosa, responde. Geralmente elas respondem quando o seu pastor chama. Geralmente elas vão até encontro com o pastor, para que possa chegar perto dela. Então, Mimosa, onde você está? Cadê você, ovelha? Onde você está? Procurando, e de repente ele encontrou lá no fundo um barulho. Opa! Mimosa! O som ficou mais forte, ainda um pouquinho fraco, e ele então descobriu, está vindo dali o som. De repente ele encontrou a ovelha perdida. Ele tirou de onde ela estava, colocou nos seus ombros e eles foram caminhando para casa naquela noite fria, naquela noite escura, caminhando para até chegar no lugar seguro. Da mesma forma, o Senhor Jesus, Ele também é o nosso pastor. Da mesma forma, nós que somos ovelhas, podíamos estar perdidos e muitos ainda estão perdidos. Muitos ainda estão procurando por auxílio do Senhor. Muitos ainda mergulhados nos seus pecados, pecando. Talvez alguém possa dizer, mas eu não sou tão pecador assim, eu sou uma criança boazinha. Eu não peco, eu não sou um grande pecador. Mas talvez você já tenha mentido para o seu pai, mentido para a sua mãe, mentido para os seus avós. Talvez você tenha roubado um troco que não era seu, roubado um dinheiro que não pertencia a você. Talvez você tenha colado na escola, dizer, eita, eu não estudei para esta prova, mas meu colega estudou, ele sabe, eu vou dar uma olhada lá no caderno dele, para ver o que ele está escrevendo. Tudo isso são pecados contra o Senhor Deus, é uma ofensa contra o Senhor Deus.
Mas a Bíblia diz que nós temos um bom pastor. E o pastor que nos trouxe a redenção é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele trouxe a redenção através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Foi necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse para que nós pudéssemos ter agora salvação no Senhor Jesus Cristo. Talvez você ainda não tenha Jesus como Salvador, mas eu quero já te dizer, existe uma solução para esse problema. A solução para esse problema é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele faz um convite ainda hoje. E daqui a pouco nós vamos observar o que o pastor fez com esta ovelha. Esta ovelha nos trouxe e nos traz a lembrança de que temos um pastor que é Jesus Cristo. E depois daquela viagem toda até chegar em casa, todo mundo já estava ali da família na expectativa do retorno, e ele estava tão feliz, que ele pegou aquela sua ovelha, observou se ele precisava de cuidados, cuidou da sua ovelha e colocou num lugar seguro. Mas ele não só fez isso, ele chamou todos da aldeia e disseram: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha perdida. Está lá em Lucas capítulo 15 e versículo 6. Aquelas pessoas puderam ser convidadas para se regozijar agora, porque o pastor encontrou a ovelha que estava perdida. Da mesma forma, você que talvez ainda não tem Jesus como Salvador, pode ser considerada uma ovelha perdida. Infelizmente, para as ovelhas perdidas, só basta um destino: a morte. Ou pelo lobo, ou pelo urso, ou pelo leão, ou por qualquer outro perigo que se encontra daquelas ovelhas que estão sós e daquelas ovelhas que estão perdidas. Mas eu tenho que lhe dizer que existe uma solução para isso. Jesus Cristo, o nosso perfeito pastor, ele entregou sua vida na cruz por nossos pecados. E desta forma, Jesus Cristo, ele oferece agora a salvação que só vem através de Jesus Cristo. Essa salvação, ela não pode ser comprada, nem pode ser negociada. Você não pode pagar por essa salvação. Essa salvação é de graça. Você fica muito feliz quando recebe alguma coisa de graça? A salvação é de graça. Jesus Cristo, ele concede hoje salvação pelo seu nome, nome do Senhor Jesus Cristo. E você deve ficar feliz, porque toda vez que alguém recebe Jesus como Salvador, é uma grande festa que acontece nos céus, e uma grande festa que pode acontecer também na terra. Nós ficamos felizes. Eu não sei se você é descrente, se você não tem Jesus como Salvador, mas peça para Jesus morar no seu coração. Feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Eu não quero ser uma ovelha perdida. Eu quero ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E se isso acontecer, você pode ser considerado agora a ovelha achada e a ovelha que está diante do Senhor Jesus com todas as festas possíveis. Se nós pudéssemos chamar todo mundo, chamaríamos para regozijar no nome do Senhor Jesus a ovelha que agora foi achada. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Me leva às águas calmas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor
Neste sábado, nós vamos dar início a uma nova história, e é uma história muito especial. Ela se chama A História de Corrie. Mas quem será que foi Corrie, professora? Corrie foi uma menina que mudou a vida das pessoas em volta dela. Deus usou da sua vida para transformar o lugar onde ela estava, aonde ela passou, e ela salvou muitas vidas. Nós vamos conhecer a sua história desde quando ela é criança até o momento da sua velhice. E vamos ver o quanto Deus fez coisas grandiosas através da vida dela. Vocês estão curiosos para conhecer a história de Corrie? Vamos lá que a gente vai conhecer. Corrie, ou Cornélia, como era seu nome, vinha de uma família bem grande. Seu pai, sua mãe, seus 4 irmãos, suas tias, todos viviam juntos e felizes na sua casa. Ela morava num lugar chamado Holanda, lá na Europa, numa cidadezinha chamada Halle. Quando Corrie era pequena, ela dormia com a sua irmã, que se chamava Nolly, e elas dormiam juntas no mesmo quarto. Mas a Corrie, ela tinha medo. Será que você já teve algum medo de alguma coisa alguma vez? E a Corrie, ela tinha medo de muitas coisas. Mas uma coisa que deixava ela com bastante medo era o escuro. E quando ficava de noite e seus pais apagavam as luzes, ela ia correndo para a cama junto da sua irmã e abraçava ela muito forte, senão ela não conseguia dormir. E assim as duas dormiam juntas. Corrie tinha medo do escuro. Então, a única coisa que ela podia fazer para que seu medo fosse embora era abraçar bem forte a sua irmã. Mas a Nolly nem sempre conseguia dormir com os apertos que a Corrie dava nela à noite. Então, a Nolly teve uma ideia e disse assim para Corrie: Corrie, por que você não aperta a sua boneca? Então ela pegou uma boneca e deu para Corrie para que ela pudesse apertar bem forte. E assim, quando ela sentisse medo, ela poderia apertar a boneca para o seu medo ir embora. Desse jeito, a Corrie apertava bem forte a boneca para que seu medo fosse embora e ela pudesse dormir. E não é que deu certo? Toda vez que a Corrie apertava bem forte a boneca, o seu medo ia embora e ela conseguia dormir. Nolly não entendia como a Corrie poderia sentir tanto medo de uma coisa tão simples que é o escuro. Quando o dia amanheceu, as duas irmãs se levantaram para tomar café. A sua mãe já estava acordada, o seu pai já estava de pé, a sua tia já estava preparando o café da manhã junto à mesa, os seus irmãos também já estavam lá, todos reunidos para tomar o café da manhã em família. Esse era um dos momentos mais esperados do dia para todo mundo, porque a Corrie poderia ouvir as histórias que sua tia tanto gostava de contar e também poderia ouvir, principalmente, o seu pai falando. Todos os dias pela manhã, o seu pai, que se chamava Caspian, falava um pouco da palavra do Senhor e fazia o devocional. Na hora devocional, todos ficavam atentos e Corrie ficava com os olhos brilhando para ouvir o que o pai dela tinha para falar sobre a palavra de Deus. Nesse dia, o Sr. Caspian decidiu contar a história do bom pastor. Era uma das histórias favoritas da Corrie. Ela amava aquela história. E essa história do bom pastor contava que um dia havia um pastor. E o que é um pastor, professora? Um pastor é um homem que cuida das suas ovelhinhas. Ele alimenta, leva para passear, protege ela dos lobos, dos leões, protege elas para que nenhum animal venha e roube ou então devore aquelas ovelhas. O pastor ama muito suas ovelhas, então ele faz de tudo para mantê-las protegidas e para que elas não sintam medo. Esse pastor, ele tinha 100 ovelhas. Um dia, uma das suas ovelhas sumiu. Ele contou uma por uma. 1, 2, 3. Quando ele percebeu, só tinha 99 ovelhas. Estava faltando uma ovelha. Ele não mediu esforços e foi atrás da ovelhinha que estava faltando. Ele procurou nos lugares, procurou nas cavernas, procurou nos bosques, até que finalmente ele achou a sua ovelhinha perdida. Ele não teve medo de procurar a ovelha que estava faltando, porque ele amava aquela ovelhinha. Mesmo ele tendo 99 ovelhas, ele poderia deixar aquela de lado?
Não, ele amava cada uma delas e mesmo que uma tivesse faltando, ele ia procurar onde fosse para trazer a sua ovelhinha de volta. E ele foi, procurou e encontrou a ovelha que estava perdida. Colocou ela nos seus ombros e trouxe ela de volta para casa junto com as outras ovelhas. Crianças, vocês sabiam que a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor? A Bíblia diz que Jesus é como se fosse um pastor, que ele nos ama tanto, que ele é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. E foi isso que Jesus fez. Nós somos iguais àquela ovelhinha que estava perdida. A Bíblia diz que nós estamos perdidos em nossos pecados. Nós não queremos saber de Deus. Mas Jesus nos ama tanto, tanto, que ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Assim como aquele pastor amava a sua ovelhinha, Jesus é o nosso bom pastor. E ele quer cuidar de nós, quer nos proteger, quer nos livrar do mal. Ah, crianças, como Corey gostava daquela história. Ela pedia para o seu pai contar várias e várias vezes. Ela adorava ouvir sobre o amor de Jesus e como Deus ama cada uma das suas ovelhinhas. Um dia, quando Corey ainda tinha 5 anos de idade, ela pediu para o Senhor Jesus vir morar dentro do seu coração. Ela creu no Senhor Jesus, que ele poderia perdoar os seus pecados. E ela confiou nele. Ela sabia que Jesus era o seu melhor amigo e salvador. Que quando ela sentisse medo, Jesus estaria ali com ela, protegendo e cuidando. E quando ela estivesse com muito medo no seu coração, bastava ela orar a Deus para que aquele medo fosse embora. E era isso que ela fazia. Ela não precisava mais apertar a boneca da sua irmã, ou então ficar agarrando a sua irmã à noite para não sentir medo. Agora ela tinha o Senhor Jesus como seu melhor amigo. E quando ela sentia medo, ela pedia para o Senhor Jesus mandar aquele medo embora. E assim, ela dormia tranquilamente. Mesmo assim, crianças, ainda existiam algumas coisas que davam medo em Corey. Mas a gente só vai descobrir o que eram essas coisas na próxima aula. Gostaram de conhecer um pouquinho da Corey? Na aula que vem nós vamos descobrir o que aconteceu com a Corey, quais são as coisas que ela ainda sentia medo e vamos descobrir o que Deus tem feito na vida dela. Fiquem com a gente durante esse sábado que nós vamos estudar essa história maravilhosa da Corey e ver o quanto Deus fez coisas maravilhosas através da vida dela. Gostaram de conhecer a Corey? Então é isso, crianças. Até sábado que vem, que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a vida da Corey, sobre a palavra de Deus. Tá bom? Beijo, tchau! Muito bem. Então, as nossas tarefas é o seguinte. Eu vou mandar para cada líder as mesmas tarefas que eu estou falando aqui. É assim. Primeiro, tem que ler, as crianças têm que ler o texto de Lucas 15, de 1 a 7. E responder as perguntas de aplicação junto com alguém responsável que está com você. Mas essas perguntas, o líder de vocês vai passar para vocês, tá? E vocês vão dar o retorno para ele. Segundo, vocês vão ter que memorizar o versículo e citar ele decorado para o seu líder. E a terceira, um dos componentes, né, do grupo deve contar a história em 30 segundos. Simplesmente, só são essas 3. Legal? Então, o líder vai passar isso para vocês e vocês vão retornar para o líder de vocês. Legal? Que alegria ter Jesus Cristo. É uma alegria sem outra igual. Jesus me amou e me procurou. Na cruz tirou meu pecado e o mal. E fala agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor. Que Jesus Cristo é minha alegria. Ele é meu Salvador e Senhor. E se você pode crer em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa todos os anjos irão fazer.
Muito bem. Estamos encerrando, né, a nossa programação. Mas olha só, ainda dá tempo. Você que quer participar ainda do nosso grupo, pode mandar seu nome para esse número que vai aparecer aí embaixo, tá legal? Que sábado que vem você já está fazendo parte da nossa equipe, beleza? Então, a gente vai orar pedindo a Deus e agradecendo por mais essa programação. Vamos embora? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa programação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe a cada um que nos está assistindo agora. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, não porque mereçamos, Pai, mas porque Tu és o Filho de Deus agora e para todo sempre. Amém. Tchau, pessoal. Até sábado que vem, ó. As equipes aí, ó, fazendo as tarefas, beleza? Tchau.